Bom dia, irmãos. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo, patrocinado pelo Ministério de Casais da Sexta Igreja, para a sua edificação da sua família. Temos meditado, em homens, em famílias, homens e mulheres da Bíblia, que nos dão exemplo para os nossos dias. Pode ser aplicado em qualquer época, mas especialmente nos nossos dias. E hoje gostaríamos de estudar mais um personagem, a família de um personagem bíblico que tem sido inspirador e desafiador para nós hoje também, tendo ele vivido há tanto tempo atrás, mas nos dá muitas lições à sua vida que nós podemos aplicar hoje como segredo para uma vida bem-sucedida. Gostaríamos de meditar isso hoje baseado no nosso tema, servindo ao Senhor em família. E nós vamos basear na vida de Josué. Josué, esse servo do Senhor que substituiu Moisés na condução do povo na conquista de Canaã, a herança de Deus aos filhos de Israel. Então gostaria de convidá-lo para esse estudo e que realmente Deus possa abençoar, que possamos tirar lições proveitosas para a nossa vida hoje, aplicando também servindo ao Senhor com as nossas famílias ou em nossas famílias. Eu gostaria de estar, para a gente se posicionar, lendo inicialmente no livro de Josué, capítulo 1, que foi o seu chamado, e depois nós vamos para o final do seu livro, para vermos a conclusão nesse período em que ele liderou o povo. Josué 1, o primeiro capítulo, de 1 a 3, diz o seguinte: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Agora o versículo 6 diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não pare, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse, então, é o primeiro capítulo do seu livro, o livro de Josué, e agora nós vamos para o final, o capítulo 23 e o 24, um versículo cada um, para que nós possamos nos inteirar. O 23, aliás, vamos ler os três primeiros, diz assim, Josué 23. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é que pelejou por vós. E aí ele continua no seu discurso, e eu gostaria de salientar, especialmente, gostaria até de desafiar você a guardar este versículo, decore. É o mais conhecido, talvez, do livro de Josué. Josué 24, 15. Então ele conclui o seu discurso para os líderes, dizendo assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem, irmãos, essas são as palavras finais
depois de um tempo de serviço que Josué se coloca diante do povo e diante de Deus, ele conclui então a sua estada nesse mundo, fazendo essas observações, fazendo discurso para as pessoas. E aqui nós gostaríamos de meditar nesse posicionamento de Josué, que serviu ao Senhor com a sua família e nos desafia também a fazer o mesmo nos nossos dias hoje. Vamos entender. Moisés liderou o povo saindo do Egito, para conquistar uma terra. E esta saída deveria ser rápida, a chegada à terra de Canaã. No entanto, quando eles chegam próximo, eles ordenam que o povo vá vigiar a terra, fazer uma visita à terra para ver por onde que deveriam atacar. 12 espias vai, entre eles Josué e Caleb, e mais 10, os líderes, os príncipes de cada uma das tribos, sendo que Josué representava, lembrando nosso estudo anterior, a tribo de Efraim, ele era descendente de Efraim. Muito bem, eles vão visitar a terra e voltam, 10 dos vigias, 10 dos espias, na realidade, eles voltam desanimados. Nós somos gafanhotos e esse povo é gigante. E aí desanimou o povo, mesmo Josué e Caleb tendo dito, não, Deus já entregou nas mãos, essa terra é boa, mana leite e mel, é uma terra que nós podemos conquistar com facilidade. Eles decidiram que não iriam entrar. Então aquela caminhada que deveria durar 3, 4 meses, acabou se transformando em 40 anos de espera, e Deus ordenou que nenhum desses homens que tomaram a decisão de não entrar na terra, homens acima de 20 anos, vai entrar, exceto Josué e Caleb. Todos vão morrer nesse deserto. E aí passaram 40 anos e essa geração morreu. E agora Moisés também morre. E aí Josué é chamado a liderar o povo para, depois de 40 anos, invadir ou tomar posse, da terra de Canaã. Então Deus coloca ele na liderança. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe tu agora, lidere esse povo, passe esse Jordão e tome posse da terra que eu prometi aos seus pais. Abraão, Isaque, Jacó, e a promessa que Deus havia feito anteriormente. Então Josué passa a ser o líder. E ele então recebe do Senhor algumas instruções. Eu gostaria de salientar uma delas aqui. O versículo 6 diz o seguinte, ao versículo 7 do capítulo 1, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Josué recebeu de Deus uma orientação. Josué, para que você possa ser bem sucedido, para que você possa liderar esse povo para a terra de Canaã, você precisa colocar em sua vida práticas, e o que eu estou orientando para você como líder. Então, ser forte, corajoso e tenha cuidado. Cuidado para fazer a coisa direito. Uma dessas 3 características posso aprender com Josué, que é o segredo para eu liderar bem qualquer situação, e em especial a minha família. Coragem, força e cuidado. Irmão, não podemos dissociar uma das outras. Josué era um guerreiro, extremamente corajoso e forte. Mas quando você é corajoso, é forte, mas não tem cuidado, às vezes, forte sem cuidado, gera brutalidade. Muitas pessoas são muito fortes, dispostos e tal, mas não têm cuidado, então viram bruto. Se você tem muita coragem para fazer qualquer coisa, enfrentar qualquer situação, mas não tem cuidado, não tem prudência, é um imprudente. Os imprudentes também cometem muitos erros. Então Josué deveria equilibrar essas 3 qualidades orientadas, dadas por Deus. Força, coragem, mas também cuidado. Irmão, na nossa vida, em todas as situações, mas começa em casa, é preciso esse equilíbrio também para o líder. E aí o líder, o cabeça, o pai, a mãe, os líderes da casa. É preciso que haja reconhecimento de que tem coragem, ou seja, exerce a liderança com coragem, sem medo, sem covardia, diante das situações. As situações hoje são adversas, são difíceis. Precisamos mostrar coragem, confiança no Senhor, e essa essa demonstração de coragem pela confiança que temos em Deus. E colocar isso em prática, ter força para executar esses propósitos, mas fazendo isso com muito cuidado. Cuidado para não ferir susceptibilidade, cuidado para não magoarmos aqueles que às vezes têm mais sensibilidade, mais dificuldade de acompanhar.
né, de ouvir uma repreensão, ouvir um tranco, né? Muitas vezes as pessoas são sensíveis. Isso aí não vale na igreja, como líderes, vale na família, como pais, mãe, com pai e mãe, vale na empresa onde trabalhamos como líderes, como chefes. Em todas as situações, lembra, Deus chega para Josué e fala: Josué, para você ser bem sucedido, o segredo é ser forte, ser corajoso e ter cuidado. Força sem cuidado é brutalidade. Coragem sem cuidado é imprudência. Então é preciso que haja essas três coisas. E às vezes o cuidado sem força e sem coragem também é covardia, né? Gera aí nulidades. Então é preciso que haja esse equilíbrio. E Josué tomou isso de Deus e agora ele exerce a sua liderança sobre o povo. Mas o que eu gostaria de falar e pensarmos exatamente nisso é que no final da sua vida, então aí lá no capítulo 24 do seu livro, que é o último versículo, diz que depois, né, de longo tempo que Josué liderou o povo, agora que o povo estava em paz, Josué reúne a liderança daquele povo e diz para eles: olha, meu tempo está acabando aqui entre vocês. Eu já estou velho, eu sei que o meu tempo está chegando ao fim. A Bíblia diz que Josué viveu 110 anos. Então alguns tentam colocar o tempo que ele liderou o povo, aí por volta de 20, 25 anos, pouco mais. Nesse tempo ele liderou o povo. Vamos entender que ele estava lá no Egito como líder. Moisés coloca na liderança logo depois que sai lá do Egito. Então, alguns dizem que ele já teria mais de 40 anos quando sai do Egito, mais 40 anos no deserto, e agora ele vai ser o líder dessa nação. E ele morre com 110. Então, alguns dizem que ele teria liderado aí por volta de 25 anos, seus últimos 25 anos, antes de morrer, liderado esse povo. Não importa. O que eu gostaria de salientar aqui é que quando ele está próximo do fim, ele reúne o povo e faz esse desafio para eles, e a começar dele, ele diz: olha, se vocês, né, não quiser servir a Deus, mas quiser servir aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou seja, lá na origem, lembra? Eles são descendentes de Abraão, e o pai de Abraão serviam outros deuses. Ou, se vocês quiserem servir aos deuses da terra onde você está, os deuses amorreus, decidam. Vocês precisam tomar uma posição. Isso é muito importante. Então, esse desafio vale para cada um de nós. É preciso tomar uma posição. Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você tem levado a tua família a servir? Irmãos, precisa ficar muito claro. E Deus diz que quando não se toma essa decisão, você não é frio nem quente, é morno. Ah não, vamos levando a vida aí do jeito que a vida levar. Ele tem nojo, ele quer vomitar as pessoas da sua boca. Eu vou vomitar-se da minha boca porque você não é frio nem quente. Então tome uma posição. Isso vale em todos os tempos. E eu gostaria de fazer um desafio a você, sabe? A tomar uma posição de servir a Deus em família. Essa é a melhor decisão que podemos tomar, irmão. Josué relembra diante dos líderes aqui daquela nação que ele fez isso agora no final da sua vida. Se vocês quiserem servir outros deuses, ou servir os deuses da terra, tome essa posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não há dúvida. E eu fico impressionado porque essa posição aqui ele tomou não no início, que ele está dizendo, eu vou servir a Deus com a minha família. Não, ele está dizendo que no final da sua vida, eu e a minha casa servimos e continuaremos a servir ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Essa expressão é fantástica. Eu gostaria de considerar com você algumas lições para que também seja útil para que nós possamos servir a Deus em família. A decisão de Josué pode ser também a sua decisão nos dias de hoje. Com certeza você vai abençoar a sua família, a você mesmo e com certeza inspirar muitas pessoas e famílias ao seu redor. Primeira lição que eu posso tirar aqui é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina que é possível servir ao Senhor com a família, realizar o serviço do Senhor, na realização, irmão, com a família. Através do relacionamento familiar, eu estou prestando um culto ao Senhor, eu estou adorando ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor. Muitas pessoas acham que só serve aí o Senhor quando a igreja,
vai à igreja com a família, ou está Não, em família. Eu e a minha casa podemos servir, cultuar ao Senhor em casa. Irmãos, isso é maravilhoso. Que coisa bonita, né? Você lembrar que o culto ao Senhor começa na sua casa. Aliás, termina lá, começa e termina lá. O serviço ao Senhor, né? A adoração ao Senhor começa nas atitudes em família e na família. E isso é gratificante, edifica a vida dos pais, edificam a vida dos filhos e edificam essa casa diante do Senhor. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mostra que é possível servir ao Senhor começando em minha casa. Segunda lição que eu gostaria de dar dessa expressão de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é a lição para os pais. A liderança, irmão, precisa começar em casa. Para Josué, liderar um povo foi uma tarefa fácil nesse momento da sua vida. Ele chega lá e fala assim, olha, nós estamos em paz, nós conseguimos tomar posse da terra, vamos lembrar, né? Ele começa a sua liderança com a grande dificuldade, o grande desafio de atravessar o Jordão, e a primeira cidade que estava à frente era a fortaleza de Jericó, cidade fortificada ali. Então era o primeiro grande desafio de Josué. E ele, sob a orientação de Deus, atravessa o Jordão, a pé enxuto, ele vai tomar a cidade, e aí temos a cidade fortificada à sua frente, talvez ele coloque em prática aquilo que Deus falou para ele no início. Ser forte, corajoso, mas tenha cuidado. Lembra quantos dias Josué levou rodeando a cidade, espiando a cidade? Ele enviou espias para lá. Então não foi assim, nós somos fortes e temos muita coragem, vamos tomar Jericó. Não, ele enviou espias lá, né? Lembra da história de Raabe, entraram na cidade, viram os pontos fracos, viram o que tinham, voltaram, comunicaram com eles, depois montaram um projeto, força, coragem, mas cuidado. Montaram uma estratégia para poder tomar aquela cidade. E aí não foi assim de qualquer jeito, não. Olha, como é Deus que vai lutar conosco, então vamos colocar confiança nas mãos de Deus. Durante 7 dias, rodearam a cidade, né? Louvando, tocando as trombetas, adorando ao Senhor. E somente depois, no 7º dia, eles então se dispõem a tocar as trombetas e aí sim invadir a cidade, porque Deus derrubou as suas muralhas. Essa lição que Josué aprendeu lá quando Deus chamou. Josué, seja forte, seja corajoso, mas tenha cuidado. O fato é que Josué, não só nesse momento, mas em toda a sua história, você pode ler o livro de Josué e outro, é muito bonito, muito desafiador, ele conquista a terra, grande parte daquela terra que Deus prometeu. E ele distribui para as tribos, cada uma para o seu lugar. Ele expande, né, as fronteiras e coloca o povo habitando ali em paz. Então diz, depois de muito tempo, então liderar um povo, liderar a conquista de uma terra é fácil. Agora, liderar a própria casa é um grande desafio. E essa liderança, irmão, começa em casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eis aí o grande desafio para qualquer um de nós. Pais, nos dias de hoje, século 21, você liderar a tua casa, não para conquistar uma posição, um salário excelente, isso é importante, fama, respeito, etc., mas levar a tua casa, você e tua casa, a servir ao Senhor. Começar essa liderança e estabelecer essa liderança em casa. Esse é o grande desafio que nós aprendemos com Josué. Talvez para ele foi fácil liderar o povo, mas agora ele está dizendo, olha, junto com essa liderança, essa conquista do povo, eu também posso afirmar, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu conquistei essa liderança na minha casa que permite, né, juntos, servirmos ao Senhor e fazermos isso em família, sem divisões, sem restrições, mas todos nós servimos ao Senhor. Que maravilha, irmão. Que maravilha é ter a família que serve ao Senhor. Que bênção. Eu sei que eu conheço irmãos e Deus tem dado o privilégio de experimentarmos isso, mas eu também conheço muitas pessoas que têm tido problema nessa área. A família não serve ao Senhor em unidade. Está dividida. Irmão, essas orientações, essas lições da vida de Josué servem para nós hoje. Vamos exercer, né, essa liderança com coragem, com força,
mas com muito cuidado, para tratarmos daqueles que não têm servido ao Senhor, não estão conosco nessa. Você pode conquistar. Deus coloca essa responsabilidade, mas esse privilégio diante de nós. Lidere pelo exemplo ao seu filho, lidere pelo exemplo à sua filha, à sua família, indo, fazendo, mostrando que você serve ao Senhor, que a tua família deseja servir ao Senhor. E Deus permitiu para Josué que ele conquistasse, então, essa bênção de servir ao Senhor com a família. Terceira coisa que eu aprendo com essa afirmação de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmão, é que é uma família precisa estar comprometida no serviço de Deus em unidade. Em unidade. Irmãos, eu e a minha casa. E aqui é preciso que a gente relembre e um cuidado que precisamos sempre lembrar. Cuidado, pais, quando ensina a criança o caminho, mas não ensina a criança no caminho. Qual é a diferença? Ela é muito grande. Josué e a sua família serviram ao Senhor e ensinou com certeza a sua família no caminho. O que é isso? Quando você como pai diz, filho, a igreja é muito boa, cultuar a Deus é muito bom, vá lá, eu vou te deixar lá na frente da igreja, ou eu vou deixar você e tua mãe lá na frente da igreja, eu vou buscar. Irmão, você está ensinando o caminho. Isso faz toda a diferença. É diferente de ensiná-lo no caminho. A Bíblia diz isso. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Não é o caminho. Tem uma grande diferença. Ensinar no caminho é você pegar pela mão do seu filho e ir com ele servir ao Senhor. É você tomar a liderança de, em casa, ler com ele a palavra do Senhor. Orar com a família. Estar cultuando ao Senhor junto, em família, você na liderança. Isso marca de forma indelével a vida da criança ou do adolescente. E realmente ele vai poder testemunhar, olha, o Deus a quem meu pai serve. Meu pai e minha mãe e minha família servem ao Senhor. Eles fazem isso com seriedade, eles fazem isso com compromisso. Josué faz esse desafio, a sua família, em unidade, eu e a minha casa. Muito cuidado, irmão, com você como líder da sua casa, o pai ou a mãe, você que está formando uma família agora. Então, leve a sua família a cultuar ao Senhor, pelo exemplo, porque você cultua ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Eu vim de uma casa, de uma família, meu pai não conhecia Deus, mas ele dizia, filho, vá. E pela graça de Deus eu fui, e senti a alegria de poder servir ao Senhor. Irmão, mas eu nunca tive, na idade mais jovem, até a juventude, o privilégio de fazer isso com meu pai. Sinto falta. Passou, depois de muito tempo, ele se converteu, mas aí eu já estava com a minha família, mas eu tive a bênção, a graça com a minha esposa de colocarmos em prática isso, servirmos ao Senhor em família. Então ela até lembra muitas vezes, as crianças ainda de tenra idade, levávamos à escola dominical, levávamos ao culto, e às vezes como professores, a gente tinha que amarrá-los aqui na frente, para que eles pudessem ficar conosco enquanto a gente ensinava. E as pessoas compreendiam isso, mas são memórias muito gostosas, memórias marcantes para nós e também para eles. E agora, graças a Deus, tem influenciado também a vida deles em relação aos seus filhos. Então, essa unidade, irmão, esse comprometimento com a unidade, com a família, de servir ao Senhor é o que Josué nos ensina. E nos ensina isso, irmão, como segredo de 3.400 anos. Josué está aí por volta de 3.400, 3.300 anos, 3.400 anos atrás. Ele viveu aí por volta de 1.400 anos antes de Cristo. E isso valeu naquela época e vale hoje. É o segredo para uma família que serve ao Senhor em unidade, que serve ao Senhor com alegria, que serve ao Senhor de maneira plena. Uma outra lição que essa expressão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que vale para mim, que foi na vida de Josué, é que isso demonstra um exemplo dentro e fora de casa. Josué não era do tipo, olha, reuniu o povo para dizer, olha, vocês devem fazer isso, isso, isso e aquilo. Não.
Ele diz, ó, vocês até podem escolher, vocês querem servir aos deuses amorreus, em cuja presença vocês estão, ou servir aos deuses dos antepassados, vossos pais. Mas eu quero dizer uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é o tipo de, olha, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não. Eu podia dizer, ó, se você quiser, faça como eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, isso é um desafio muito grande nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos numa sociedade que pressiona, né, para um tipo de comportamento, de um tipo de visão, muitas coisas ultrapassadas, temos ouvido, né, que isso aí já está ultrapassado, já não se faz mais assim. A posição de Josué é bem clara. Posso ir contra a corrente toda, eu posso ir contra toda, né, o costume aí, a prática, eu posso ir contra os ditames da sociedade do momento, mas eu tenho um compromisso com Deus. Eu não vou na onda porque todo mundo faz. Eu não vou fazer porque todos estão fazendo. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aí então começou dentro de casa e era um reflexo daquilo que ele vivia em todas as situações. Precisa ser assim conosco, irmão. Cuidado, em que hoje os modismos, todo mundo está fazendo, então a gente também permite, ou nós também temos que deixar as crianças, os adolescentes fazerem. Irmãos, é responsabilidade nossa, como pais, atentarmos para todos os aspectos, e esse é um dos principais. Não deixe que o seu filho, não deixe que a sua filha, não deixe que a sua família faça porque todos estão fazendo desse jeito. Sejam assim porque todos estão sendo assim. Tem esse comportamento porque hoje é normal esse comportamento. Não, existe uma orientação de Deus. E você, lembra lá de Josué? Não se aparte do livro dessa lei dia nenhum, nem para a direita nem para a esquerda. Mesmo que você tenha que andar ou remar contra a corrente, contra todos, não pode abrir mão desses princípios e aplicá-lo primeiro na sua vida, na vida da sua família e vivê-los. Fazendo isso, você pode estimular a sua família a, com você, formar a unidade de servir ao Senhor. E isso começa dentro de casa. Não permita que, pelo exemplo, você venha a destruir tudo aquilo que tem pregado. Existe alguém que falou que um gesto vale mais do que 1000 palavras. Então, o seu filho vai estar olhando o que você faz, o como você se comporta, e não necessariamente o que você fala. O que você fala tem peso, tem importância, mas é muito menor do que aquilo que você faz. Então, lembre disso, Josué, pelo exemplo, levou, liderou e mostrou não só a sua família, mas todo o povo, que ele tinha uma disposição, ele tinha uma orientação, ele tinha um compromisso. E mais uma lição, a última lição, nós vemos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma casa alicerçada na verdade de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá no Novo Testamento, os Evangelhos, Lucas capítulo 6 conta que alguns seguidores de Jesus chegaram para ele e falaram, o mestre, o que é preciso para que a gente possa ter uma família bem construída, uma família que não caia, uma família que não tropece? E Jesus, então, respondendo, ele diz assim, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então, chamar de Senhor, Senhor e não fazer o que Jesus manda, não resolve. E aí Jesus conta aquela parábola que a gente conhece muito bem. Então, um homem ouviu as minhas palavras, veio a mim e praticou o que eu falei. O outro ouviu as minhas palavras, veio a mim, mas não praticou o que eu falei. Então, aquele que praticou é semelhante ao que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí veio as tempestades, vieram os ventos, mas aquela casa não caiu. Agora, aquele que veio a mim, ouviu as minhas palavras, mas não praticou, é semelhante ao homem que construiu sobre a areia. E aí também veio a tempestade, vieram os ventos, e aquela casa caiu e foi grande a sua ruína. Jesus ensina isso, irmão, mostrando que a prática faz toda a diferença. O falar, o conhecer a palavra. Josué conhecia, o povo também conhecia. Josué viu os prodígios de Deus, o povo que estava ali também viu. E aí muitos daquele povo, daquelas pessoas, aquelas famílias lá, simplesmente se desviaram. Foram atrás de outros deuses. Não praticaram, não se prenderam, não mantiveram o seu compromisso e a sua fidelidade em seguir a orientação e a palavra de Deus.
Então, hoje também vale isso. Não basta apenas falarmos, mas nós precisamos demonstrar que o alicerce está na prática da palavra. Conhecer a palavra, mas praticá-la. E o compromisso com esse Deus, compromisso de Deus da verdade, da palavra é a verdade, e ela aplicando na minha vida e na vida da família faz toda a diferença. Que realmente, hoje, 3.400 anos depois dessa experiência de Josué, eu e você também possamos fazer essa afirmação e viver em função dela. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que você possa ser uma bênção para a tua família, possa ser uma bênção para a sua igreja, possa ser uma bênção no meio em que você habita. Com certeza, você estabelecerá memoriais, você estabelecerá referências que farão a diferença na vida dos seus filhos, na vida dos seus, e com certeza vai te abençoar. Irmãos, que possamos aprender isso. Guarde, Josué 24:15. Escolho a quem se vai, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Guarde isso na sua geladeira, guarde isso na sua memória, mas acima de tudo, guarde isso no seu coração e pratique. Pode fazer diferença nos nossos dias. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que Ele conceda sabedoria para você, para liderar com força, com coragem, mas com muito cuidado a sua família para servir ao Senhor em todo o tempo e fazer isso em unidade, sem rachadura, sem divisão, sem que perca nenhum dos componentes. Ser tu uma bênção, que Deus te abençoe. Até hoje, até daqui a pouco, às 5 horas, onde nós teremos o nosso culto presencial e também transmitido online. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.